difícil. A altitude complica. Mas podia ter vencido. Luiz Araújo arrancou, passou bonito pelo zagueirão. Faz, Luiz! Não fez. Bola isolada e 0-0. A mídia está repercutindo esse empate do Flamengo contra a LDU nessa quarta-feira, um dia após o jogo, um dia após o empate 0-0 contra a LDU na Libertadores. Eu vou trazer esses cortes da mídia esportiva aqui para vocês. Crédito do vídeo ao Jogo Aberto da Band e também ao Globo Esporte, ao GE, Globo Esporte de hoje. Trazer esses cortes aqui para vocês. Antes de tudo, eu te peço, tá com o dedo no like, se inscreve no canal, porque aqui tem um flamenguista fanático. Eu creio que você também é flamenguista de coração e não quer ficar de fora, não quer perder as informações do time mais querido e mais amado do mundo. Eu trago essas informações aqui diariamente. Tamo junto, bora ver o que tá acontecendo. Vamos começar com o jogo do Flamengo, hein? Não ganhou, mas também não perdeu, né? 0-0 morno, lá no alto do morro. Manteve o Flamengo em terceiro no grupo C, mas dependendo só dele mesmo para se classificar. Inclusive, ainda dá para ser o primeiro. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão pra frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo, teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo. E bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Eu falo do Flamengo enfrentando a altitude, a LDU. Ficaram no 0-0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica. E o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã
vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Aqui está o grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou. Lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada, então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade de com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando que quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal. Quem ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. Bom, pessoal, essas foram as informações da mídia esportiva num dia após o empate na Libertadores. O técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva, se demonstrou assim muito tranquilo com o empate. Ele acha que foi um bom resultado, na minha opinião, não foi um bom resultado, até mesmo pelo que aconteceu no jogo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, a LDU deixou o Flamengo jogar muita vontade, o Flamengo não conseguiu criar chances efetivas de marcar o seu gol, ainda quase no finalzinho, naquela pressão da altitude no final. Os jogadores do Flamengo com a perna pesada ainda quase tomou um gol de cabeça, poderia até ter saído com a derrota. Então, na minha opinião, o Flamengo poderia ter vencido a LDU pela postura da própria LDU em campo e por ter perdido para o Central Córdoba em casa, que não estava no script. É isso aí, pessoal. Esses foram os cortes da mídia, tá bom? Falando do Flamengo, alguns acham que foi positivo o empate, até mesmo o Felipe Luiz acha isso. Na minha opinião, não foi. Eu quero saber a sua opinião. Foi positivo esse empate ou não? O Flamengo poderia ter saído com a vitória e com o empate o Flamengo vai se complicar no grupo. O que você acha? Comente aqui a sua opinião, e claro, se inscreve no canal para você não perder as informações mais quentes do Flamengo diariamente. Eu sou o Felipe do Flamengo e trago informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Vamos se preparar para pegar o Corinthians no Brasileirão.